Função horária dos espaços no mu, apesar da formulinha ser bem simples, existe um monte de detalhezinho aqui que a gente tem que entender, como sendo o sinal da velocidade, como sendo também como colocar a posição inicial e como sendo também uma das coisas mais difíceis quando você tem que montar essa equação. Então vamos passo a passo entender com todos os exemplos aqui possíveis. A cara dessa equação, primeiro, ela é o S igual a S0 mais VT, que é a famosa formulinha do sorvete aí. O que é esse S? Esse S é o espaço, mas também eu posso chamar ele de posição, é onde ele está. Então, por exemplo, num prédio, se ele está no segundo, no terceiro andar. E aí eu vou colocar essa posição como sendo a final, ou se não no instante t. Então não necessariamente é a final. O exercício pode perguntar assim, onde que ele está depois de 2 segundos, depois de 5, depois de 7 segundos. Você vai ter que substituir o valor de 2, fazer uma conta, substituir o de 3, fazer uma conta, substituir o de 7, fazer uma conta. Por quê? Cada tempo eu tenho uma posição diferente. Então, se ele falou 3 tempos diferentes, eu tenho que fazer 3 contas para achar 3 posições diferentes. Show? Agora, o espaço inicial desse corpo, ele não muda. Então, você saiu da sua casa para ir até a escola. Cada minuto que passou, você estava num lugar diferente. Mas, para essa trajetória, você sempre saiu da sua casa. A velocidade, por ser velocidade constante, a gente vai calcular usando a velocidade média, ΔS por ΔT. E o instante t, geralmente ele vai ser dado ali no exercício, que é o que ele pergunta para você. Mas ele também pode perguntar assim, quanto tempo demora para ele chegar em tal posição, que é o S. Aí você inverteria essa relação. Então vamos começar aqui um por um. Primeiro vou colocar uma equação aqui montada, uma equação já montada. Então vou colocar S igual a 2 mais 3t. Primeiro exercício que o seu professor pode pedir, na letra A, qual é o espaço inicial e qual é a velocidade? Bom, como a gente sabe que a função horária é S igual a S0 mais VT, você simplesmente vai dar como resposta isso aqui. O S0 vale 2 metros, porque é o que você está enxergando aqui que está sozinho. E a velocidade desse corpo, ela é de 3 metros por segundo, porque é o que você está enxergando aqui, multiplicando o tempo. Uma outra coisa que poderia aparecer, esse cara está no movimento progressivo, porque a velocidade dele é positiva, então movimento progressivo. Poderia aparecer uma equação assim, S igual a 10 menos 4t. Se ele colocar S igual a 10 menos 4t, eu vou falar então que o S0 é aquele valor ali que está sozinho, então S0 seria 10 metros, é óbvio, eu estou considerando no SI, poderia ser em km por hora, aí você colocaria 10 km. E a velocidade, nesse caso, ela vale menos 4 metros por segundo, porque a fórmula tem o sinal de mais. Então, se a velocidade é positiva, mais com mais dá mais. A fórmula tem o sinal de mais. Se a velocidade é negativa, mais com menos dá menos, e é o que aparece ali. Nesse caso, a gente tem uma velocidade negativa que configura para a gente, olha que palavra bonita, que configura para a gente o movimento retrógrado. Baguri, o negócio aqui está sossegado, né? Então, já matamos aqui a primeira ideia. Agora, a segunda ideia seria o cara fazer o seguinte. Ele te dá uma trajetória e ele fala que aqui, no tempo t igual a 0, o cara está no 10 metros e no tempo t igual a 2 segundos, ele está no 30 metros. Vamos colocar 30 metros. Show de bola? Show de bola. E aí ele simplesmente fala assim, ó, dê a função horária para esse movimento. Para eu saber a função horária, eu preciso simplesmente substituir o S0 e substituir o V. A gente só vai substituir os dois no meio, o S0 e o V. O S vai ficar e o T vai ficar igual estava aqui. S igual a 2 mais 3T. Eu só tenho o 2 e o 3, o S e o T, eles ficam. Então eu só vou substituir os do meio. Eu já sei que no tempo zero, eu tenho o espaço inicial zero. É por isso que a gente simboliza o inicial como um zero. S0 é o S no tempo T igual a zero. Legal. Mas eu ainda preciso descobrir a velocidade. Então eu vou ter que fazer um passo a mais. Eu venho para a formulinha da velocidade média e eu vejo que do 10 para o 30 ele andou 20 metros. Então ΔS por ΔT ele andou 20 metros. Do 0 para o 2 ele andou 2 segundos. Então a gente acaba descobrindo aqui que a velocidade vale 10 metros por segundo. Agora eu consigo montar a função horária. S igual, deixa a letra. O S0 eu substituo, 10. Aí o V eu deixo a letra, como eu achei um valor positivo, 10 mais 10 vezes t. Então, se ele pedir a função horária para você, vai ser essa daqui. Tranquilão, tranquilão? Mas e agora se ele estivesse num movimento retrógrado, ou seja, ele vai contra a trajetória? Muito simples, o T0 seria esse aqui, ó.
Então eu estou indo contra a trajetória, esse seria o t0. Esse aqui eu vou colocar o t como sendo 2 segundos de novo, para facilitar a nossa vida, só para entender o cálculo. E aí ele parte da posição 0 metro e ele vai para a posição de menos 10 metros, porque ele está voltando. Como que eu faria? Primeiro, eu já sei o S0 é o tempo zero, é zero. Mas eu ainda não sei a velocidade, então vamos calcular a velocidade média. Como ele voltou 10 metros, ele saiu do zero e foi para o menos 10. Como ele voltou 10 metros, eu vou colocar menos 10, entendeu? Voltou menos 10. E o tempo que ele demorou? 2 segundos. 10 por 2 é 5, mas eu não posso esquecer daquele sinalzinho. Então, menos 5 metros por segundo. Como a velocidade é negativa, esse movimento aqui é retrógrado. Eu vou substituir só os valores do meio. Então, o S para a gente vai ser 0 menos 5t. Só que grandes chances de, se você pegar um exercício de alternativa e ele colocar qual a alternativa correta, grandes chances de aparecer isso aqui, ó, S igual a menos 5t. Porque é aquele zero ali, pô, você está somando ou subtraindo zero, não vai mudar em nada. Show de bola? Show de bola. Então, se ele colocar aqui, por exemplo, ó, vou colocar várias funções. S igual a 10 menos 2t, S igual a 5 mais 3t, S igual a 0 mais 7t. E aí ele pergunta para você qual é o tipo de movimento. Muito fácil. Esse aqui tem um sinalzinho de negativo, ele é um movimento retrógrado. Esse aqui tem um sinal de positivo e esse também. Esses dois são movimentos progressivos. Firmeza, firmeza? Então esse detalhezinho é muito importante porque às vezes o exercício aí da prova adora perguntar se é um movimento progressivo ou um movimento retrógrado. Tranquilo? Agora o que o exercício poderia falar também? Ele poderia falar sobre a origem dos espaços. O que é a origem dos espaços? A origem dos espaços é simplesmente quando o S é igual a zero, só que é o S final. Então ele vai perguntar para você em que instante o corpo passa pela origem dos espaços. E aí ele te deu essa equação aqui, ó, S igual a 20 menos 4 vezes o t. Quando ele perguntar em qual instante ele passa pela origem dos espaços, você simplesmente vai colocar um zero para o S, para o espaço final. Então isso aqui vai ficar 20 menos 4 vezes t. Vou passar o 4t ali negativo para a esquerda, ele vai ficar positivo, 4t igual a 20, e aí você vai ter t igual a 20 por 4. Fazendo essa conta muito simples, a gente tem um tempo de 5 segundos. Então, depois de 5 segundos, ele vai estar na origem dos espaços. Show de bola? Legal? Da hora? Maravilha! Uma outra coisa que poderia acontecer também, ainda sobre a origem dos espaços, ele te dá essa equação, ó, 10 mais 2t. Aí ele pergunta em qual instante ele passa da origem dos espaços. Se você fizer essa conta, ou seja, colocar o S como sendo zero, você vai achar um tempo negativo. E tempo negativo, lembra que eu falei da velocidade? Eu falei como ele está voltando, é negativo. Tempo negativo seria voltando, mas a minha pergunta é, tem como a gente voltar no tempo? Fisicamente ainda é impossível, então quer dizer que esse tempo vai dar menos 5 segundos. Isso não existe. Não existe tempo negativo. Então você vai colocar assim que ele não passa pela origem dos espaços. Agora, qual que seria a interpretação disso? Ó, tá vendo aqui a trajetória? Ele partiu do ponto 10, aqui é o ponto 0. Como ele é movimento progressivo, a velocidade dele é para lá. Então, a origem dos espaços seria na esquerda dele, e ele partiu para a direita e foi. Então, não tem como ele passar pela origem dos espaços. Show de bola, né? Da hora, legal. Agora, vamos para um último exemplo aqui do que pode ser perguntado para você em relação à função horária dos espaços. O cara chega para você, o exercício, e fala assim, ó, S igual a 2 mais 4t. E aí ele pergunta quanto que esse carro anda entre os instantes entre, sei lá, 3 segundos e 8 segundos. Então, qual é a distância que ele percorre entre 3 e 8 segundos? Como são 2 instantes, são 2 posições, logo eu vou ter que fazer a conta 2 vezes. Então, vamos pegar primeiro o S, eu vou chamar de S3, que é o S no tempo 3. Vai ficar 2 mais 4 vezes 3. Esse S3 aqui vai ser 2 mais 12, que dá 14 metros. Quando eu vou calcular o S8, eu vou colocar 2 mais 4 vezes 8. 4 vezes 8 eu sei que é 32. Eu vou somar com 2, vai dar 34 metros. Então, qual que foi a distância percorrida por ele?
ele partiu aqui do 14 metros e foi até o 34 metros. A distância é simplesmente isso aqui, que a gente pode chamar de ΔS. Então ele andou quanto aqui? Facinho demais, ele andou 20 metros. Legal, né? Agora olha só um dado muito interessante. Entre o 3 e o 8 segundos dá 5 segundos. Se você dividir 20 metros por 5 segundos, vai dar 4 metros por segundo. Olha que legal, tá aqui. Então você também poderia ter feito o exercício assim. Como a velocidade é 4, em 5 segundos ele anda 20 metros. Também daria para fazer o exercício assim. Firmeza, então? Aqui a gente aprendeu o que a gente vai precisar da função horária dos espaços e aprenda muito bem isso aprendido, porque o exercício de encontro, que é muito mais frequente nas provas, ele precisa dessa teoria. Então essa teoria aqui por si só, talvez vai cair um exercício ali para você, mas encontro é certeza, e eu preciso dominar isso para fazer exercício de encontro, que está logo na sequência aí da playlist. Valeu!